Eu fiz um stories aí hoje, né, com uma caixinha de perguntas e a pergunta era o seguinte, era se você é realmente livre, né? Eu coloquei essa pergunta ali nos stories, se as pessoas se achavam realmente livres, só que eu coloquei essa primeira pergunta de novo e eu tinha certeza que a maioria das pessoas ia responder que sim, né? Então, eu coloquei essa pergunta ali primeiro, uma pergunta básica, né? Você se acha alguém realmente livre? E eu tinha praticamente certeza de que a maioria das pessoas responderiam sim, e foi isso mesmo que aconteceu. A maioria das pessoas responderam sim para essa pergunta, se elas se achavam realmente livres. Só que aí depois veio duas outras perguntas nos outros stories, que era o seguinte, né? A principal que eu coloquei depois foi assim: se você é realmente livre, o quanto você identifica que você é livre, né? E como é que as pessoas fariam para ver isso? Eu coloquei ali três opções, né, que diz respeito aos três níveis de confissão. Esse nível de confissão não quer dizer confissão, não quer dizer você simplesmente procurar alguém e falar os seus pecados. Não era isso que eu estava querendo dizer ali no Stories. O que eu estava dizendo a respeito da liberdade é se eu queria indagar essas pessoas, né? Se essa liberdade que elas marcaram na caixinha de pergunta que elas tinham, né? Se elas conseguiam discernir até onde essa liberdade ia. E aí aconteceu que naquela caixinha de pergunta que eu coloquei assim, ó, qual nível de confissão você encontra dificuldade, né? E a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, marcou naquela caixinha lá, a opção que estava escrita assim: confessar as minhas atitudes más para as pessoas ao meu entorno. E aí, como eu disse, confessar, eu não estava falando de chamar uma pessoa e falar, nossa, eu cometi um pecado, etc. Não, mas eu estava falando de deixar transparecer também o seu lado que ainda não está aperfeiçoado, né? Porque a gente tem o costume de esconder o lado que está aperfeiçoado, né? O lado que não está aperfeiçoado. Então a gente é bom em muitas coisas, a gente consertou a nossa vida em muitas áreas e aí a gente deixa essas áreas à mostras, mas esconde essas outras das pessoas. E aí eu já esperava isso. A maioria esmagadora marcou lá que a dificuldade delas não é confessar para Deus. Presta atenção. O mais difícil seria confessar para Deus, porque ele sim tem o poder de acabar com você se ele quiser. No entanto, ele escolhe não fazer isso. Então as pessoas, elas não se sentem acanhadas para ser quem elas são diante de Deus, elas não se sentem acanhadas para ser quem elas são diante delas mesmas, mas elas se sentem muito acanhadas de ser quem elas são e deixar transparecer as suas atitudes negativas diante das pessoas, né? E aí o que acontece? Eu resolvi fazer essa live aqui, cara, para explicar que se você tem essa dificuldade, se você tem que ocultar muito quem você realmente é, as áreas que você ainda não tratou, se você tem que ocultar muito isso das pessoas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você está colocando a opinião dessas pessoas no lugar de Deus, tá? Porque você está vivendo a sua vida balizado pela restrição que essas pessoas te impõem, né? A opinião dessas pessoas tem o poder de restringir a sua liberdade de manifestar não só aquilo em que você é perfeito, né? E aí você tem que ficar escondendo essas outras partes. Então eu coloquei a caixinha de pergunta ali, a maioria do povo marcou isso, né, tem dificuldade para ser quem eles são, né, perto das pessoas, dos amigos, das pessoas do entorno. Só que aí o problema é que você está entregando a chave da sua liberdade para a opinião dessas pessoas, né? A opinião dessas pessoas é que tem o governo de você fazer ou não fazer algo, né? E qual que é o grande problema disso? É que tem dois problemas aí. Se você está preso nessa questão de se importar demais com a opinião das pessoas ao seu redor, né? E ter medo de transparecer os seus lados ruins, porque essas pessoas vão te julgar. Se você está muito preocupado com isso, é porque você caiu em você está com dois problemas aí. O primeiro problema provavelmente pode ser um problema de
transtorno de identidade, entre aspas, porque eu não estou falando aqui no termo psicológico de transtorno de identidade, mas pode ser um problema de você não entendeu ainda qual é a sua identidade ou você entendeu só um pedaço dela. E o outro problema, né, que você pode estar tendo, se não for esse da identidade, mas eu acredito que seja, é um problema com a imagem que as pessoas têm de você, né? Então é um complexo de autoimagem. Você está muito preocupado com o que as pessoas pensam de você a todo momento, e aí você está fazendo dessas pessoas o seu Deus, e você está entregando a sua liberdade na mão dessas pessoas, porque a opinião delas tem o poder de te cercear, né? Se a opinião de uma pessoa pode cercear a sua liberdade de ser quem você é, embora você não seja alguém perfeito, se essa opinião tem esse poder, né, é ela que está governando sobre as suas atitudes. Agora, o que pode acontecer é de você ter essas duas coisas, além de você ter uma dificuldade com um complexo de autoimagem, de precisar a todo momento que as pessoas tenham uma boa imagem de você, né? Você não consegue aceitar que as pessoas te achem alguém ruim. Se você não consegue aceitar isso, você tem um problema de autoimagem. Pode ser que você tenha esse problema atrelado a uma falta de entendimento da sua identidade, né? Essa falta de entendimento da sua identidade, ela diz respeito a você não saber ou não saber completamente quem você é em Deus. Então, se você não sabe quem você é em Deus completamente e não por partes, né, você vai sofrer muito para poder ser quem você é diante das pessoas, né? Por quê? Porque você não tem segurança. A base da sua personalidade está sendo a opinião das pessoas, né? Quando na verdade a base da sua personalidade tinha que ser a sua identidade em Deus. Agora, por que você não pode ter esse problema de identidade? Porque senão você não é livre, tá? Todas as pessoas que são filhos de Deus e entenderam a identidade de fato, a principal característica é que elas são completamente livres, inclusive para exteriorizar as coisas ruins. Aí você vai falar, não, Vitor, não é para exteriorizar as coisas ruins porque Jesus não fez isso. Jesus não fez isso porque ele cumpriu toda a lei. Você não foi chamado para cumprir toda a lei porque você não ia conseguir. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O próprio Jesus, que era perfeito, quando ele estava para morrer ali, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? E antes disso ele falou, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Então, o Jesus que sabia que tinha que morrer na cruz, ele, em um momento, ele falou assim para Deus, Deus, não dá para dar uma aliviada não, né? Então, naquele momento, ele deixou transparecer o fato de que ele não queria, se fosse possível, ele não queria cumprir aquele propósito, né? Então, ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, até Jesus colocou para fora aquilo que ele realmente era naquele momento. Aquilo era um momento de fraqueza carnal de Jesus, né? Ele olhou para o propósito dele e ele falou, eu vou sofrer muito. Se for possível, Deus, afasta de mim isso. E é claro que depois volta, né, o lado espiritual e ele diz assim, todavia seja feita a tua vontade. Mas veja que ele não pensou isso na cabeça, ele fez questão de colocar isso para fora para que até os discípulos que estavam ali e para que isso ficasse registrado, né, para que as pessoas vissem que ele mesmo pediu para Deus que se fosse possível passar dele aquele cálice. Então até Jesus exteriorizou algo que não estava alinhado com o propósito dele, né? O propósito dele era morrer na cruz. Então, por que ele falou assim, Deus, se for possível, passa um pano para mim aí, bota outro no lugar, eu não quero morrer. Se for possível fazer isso, afasta de mim esse cálice. Se ele sabia que o propósito dele era aquele, por que ele fez isso? Porque ele estava num momento de fraqueza diante da situação que ele estava vendo que ia acontecer, né? E aí ele esconde essa fraqueza? Não. Assim como na cruz, quando Deus desampara ele, ele trata de falar isto, né? Ele não pensou, Deus meu, porque ele desamparasse. Ele falou para que as pessoas vissem que ele estava num momento de fraqueza. Mas por que Jesus tem a liberdade de fazer isso? Porque ele sabe quem ele é em Deus, né? Ele tem essa segurança, a segurança
da personalidade dele está estabelecida em quem ele é em Deus e não na opinião das pessoas. Então, quando você estabelece a sua segurança na opinião das pessoas, quando você cerceia a sua liberdade de ser quem você é, por conta da opinião da religião, por conta da opinião dos seus irmãos, por conta da opinião da sua família, por conta da opinião das pessoas do seu trabalho, toda vez que você cerceia essa liberdade, com medo delas acharem que você é alguém mau, com medo delas não gostarem do que você vai falar, todo momento que você faz isso, você está pegando o governo da sua vida e entregando na mão da opinião dessas pessoas, né? E aí você não está sendo alguém totalmente livre. Provavelmente pode ser porque você não entendeu ainda completamente a sua identidade. Porque quando você entender sua identidade, meu amigo, não tem como você voltar atrás, né? Alguém que entende completamente a identidade dele em Cristo, em Deus, essa pessoa ela não volta atrás mais por nada. Ela não deixa de falar o que tem que falar, ela não teme nenhuma circunstância que vai cercear a liberdade dela. Por quê? Porque ela já viu quem ela é em Deus. Ela já viu quem ela é no passado, quando Deus criou ela. Ela já viu quem ela é no futuro, né? Se você não sabe quem você vai ser no futuro, lê Apocalipse lá. Né? E aí você pode ser dois tipos de pessoa lá, né? As que estão sendo condenadas e as que estão governando a terra com Cristo. Então você sabe quem você é no futuro. Quando você entende completamente essas duas coisas, você se dá conta de que você tem a obrigação de ser quem você é no presente também, que é aqui nessa terra. E aí essa pessoa ela não vai voltar atrás, entendeu? Ela não vai ter medo de mostrar fraqueza. Por quê? Porque a base da imagem dela não está nem nela mesma, nem na imagem que as pessoas fazem dela, que a opinião das pessoas fazem dela. A base da autoimagem dela está em quem ela é em Deus, né? Então, quando você pega a sua autoimagem e substitui pela imagem de quem você é em Deus, você se torna livre, primeiro, do seu pensamento a respeito de você mesmo, depois você se torna livre a respeito do pensamento das pessoas sobre você, né? São duas prisões que podem acontecer aqui. Você pode ser preso, ser prisioneiro do seu próprio pensamento a seu respeito, e você pode ser prisioneiro do pensamento das pessoas a seu respeito. Então, a única forma de se livrar disso é você entender sua identidade em Deus, senão você vai continuar preso nessas duas esferas aqui. Ou preso da sua própria consciência, que vai tentar dizer para você quem você é, só que essa consciência é só o seu cérebro carnal tentando racionalizar a seu respeito, né? Ou você vai ficar preso pela opinião das outras pessoas. E as pessoas, elas não gostam de ver ninguém livre, né? Isso é normal. Se você é filho de Deus e você se sente livre, você descobre quem você é em Deus, descobre a sua identidade completa, você não vai voltar atrás. E aí você vai começar a se manifestar de acordo com essa identidade que você tem em Deus. Quando você fizer isso, não vai faltar pedrada voando em você. Por quê? Porque as pessoas que estão presas na opinião das pessoas, as pessoas que são prisioneiras da opinião delas mesmas, elas não suportam ver alguém que é livre, tá? Pessoas que são prisioneiras de opiniões e pessoas que são prisioneiras delas mesmas não suportam ver uma pessoa que achou a sua identidade em Deus e está se manifestando de uma forma livre. E aí, meu irmão, é normal que essas pessoas vão tentar cercear a sua liberdade a todo custo, elas vão tentar atacar a sua autoimagem. Por que elas vão fazer isso? Né? Presta atenção, uma pessoa começa a ganhar muito sucesso, né? Qual que é a primeira coisa que acontece? Aqui falando do meio cristão, né? Primeira coisa que acontece são estruturas religiosas começarem a atacar pedras nessa pessoa. Por quê? E começarem a tentar descredibilizar a imagem dessa pessoa, né? Então não é simplesmente dizer que o que ela está falando está errado, é tentar descredibilizar a imagem dela. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas se comportam do único jeito que elas sabem se comportar. Elas são prisioneiras da opinião das pessoas, então elas acham que você, né, também é prisioneiro da opinião delas. E aí elas ficam tentando mostrar para você
que a opinião do público não gosta de você. Só que se você é um filho de Deus que entendeu sua identidade, você está pouco se lixando para a opinião do público. Porque você sabe que isso não vai mudar nada a seu respeito. Você já viu o passado, você já viu o seu futuro, né? Então, você vive o seu presente nem aí para o que estão falando, porque você sabe que você está andando naquilo que você foi feito para ser, naquilo que você é. Agora, se em algum momento você abandona essa visão de quem você é em Deus e se volta de novo para a opinião das pessoas, você vai se botar debaixo de um jugo do qual você não vai suportar, né? Você vai pegar as algemas dessas pessoas, você mesmo vai prender na sua mão e vai falar, agora eu estou preso. Por quê? Porque você resolveu parar de olhar para quem você é em Deus, ou você ainda não entendeu completamente qual é a sua identidade de filho de Deus, tá? Porque às vezes a gente fala de identidade, aí a pessoa fala assim, eu sei quem eu sou em Deus, eu sou filho amado em quem Deus tem prazer, né? Isso aí é uma frase pronta que você aprendeu na igreja. Você vai falar, tá escrito na Bíblia. Tá escrito na Bíblia, mas você sabe o que significa ser isso, né? Você aprendeu lá na sua igreja que você é o filho amado em quem Deus tem prazer. Mas você sabe o que significa ser um filho de Deus em quem Deus se compraz? Em quem Deus tem prazer? Você sabe o que é que significa isso na vida prática? Eu não vou falar isso aqui na live, porque fica passando aqui 5 pessoas, depois 2 pessoas, eu não sei quem está ouvindo, então eu não vou falar isso aqui para não correr o risco de alguém sacar um pedaço dessa live aqui e falar que eu estou falando alguma coisa errada, tá? Mas tem lá no YouTube um vídeo que eu fiz só a respeito de identidade. Mas não vai lá assistir se você não tiver estômago para aguentar saber quem você é em Deus. Porque aí, quando você souber quem você é em Deus, vem um peso sobre você, meu irmão, que não é um peso ruim. É o peso da sua própria vida. Você vai sentir quem você é em Deus e aí você vai falar, a partir desse momento que eu descobri isso, eu não posso mais viver de outro jeito agora, né? Esse é o peso da sua identidade. Quando você descobre isso, você fala, agora nada mais importa e eu nunca mais vou voltar atrás. Eu preciso viver dessa forma aqui, porque eu descobri de fato quem eu sou, tá? Ser um filho de Deus em quem Deus se compraz é muito maior do que você pensa e significa algo muito mais poderoso que você imagina. E corre o risco de, quando você ouvir isso, você até não dar crédito para essa palavra, tá? Porque você vai se achar não merecedor, tá? A chance de você, mesmo que você já é um convertido, a chance de você se achar não merecedor quando você descobrir a totalidade da sua identidade em Deus é muito grande. Provavelmente você vai olhar e falar, não é possível eu ser isso porque não é digno que eu me compare, né? Que eu seja alguém da mesma estatura disso aqui que está falando, né? E que eu não vou falar aqui para não pegar em pedaços aqui, ou pessoas que não entendem a respeito disso, né? Que não estão querendo ouvir realmente sobre isso, elas não entenderem errado aqui, a gente não dá pérola aos porcos, né? A Bíblia fala sobre isso, não dê pérola a porcos, porque porco não sabe o que é pérola, ele não sabe o valor que tem. Então, se você quer aprender, quer ver quem você é em Cristo, vai lá e procura lá que vai ter lá, tá? Mas quando você não tem essa identidade completa, né? Essa visão completa, o que acontece? Sobram umas lacunas que não são preenchidas, né? E aí essas lacunas vão ser preenchidas por outras coisas. Por exemplo, a opinião das pessoas. Você vai falar, poxa, falta um pedaço aqui de quem eu sou, então eu vou completar esse pedaço com a opinião que as pessoas têm de mim. E aí começa a já dar o problema, né? Porque você começa já a se fazer prisioneiro dessa opinião. E o que acontece? Das duas, uma, quando você é prisioneiro da opinião das pessoas, ou você se molda à opinião delas, ou a opinião delas, né, te rejeita. Então, o que é o grande problema? As pessoas que se guiam pela opinião do grupinho delas, elas começam, quando elas começam a ser elas mesmas, o que o grupinho faz? Rejeita elas, afasta elas. Por que eles fazem isso? Porque eles percebem que agora eles não têm mais domínio sobre você, rapaz. Entende? Quando você descobre quem você é e começa a ser livre, e isso aqui eu estou falando, não é só grupinho de amigo, até a própria igreja pode fazer isso com você, se você estiver dentro de um lugar muito religioso, tá? Quando você começar a ser livre,
eles vão olhar para você e falar, se afasta da gente porque você não é mais como nós. E isso vai acontecer. Mesma coisa os seus amigos, eles vão olhar para você e falar, não, você está falando umas coisas que a gente não gosta, sai daqui. Por que eles vão fazer isso? Porque eles começam a perceber que você é alguém livre para ser diferente deles. E quando você começa a fazer isso, isso incomoda quem é prisioneiro, entende? Essas pessoas que estão presas na opinião dos amigos, na opinião dos religiosos, etc., quando elas veem que você começou a ser livre, isso incomoda elas de uma maneira absurda. E quando elas verem que por causa dessa liberdade você começou a dar resultados e dar frutos para o reino, aí, meu irmão, você já viu a árvore que não dá fruto levar pedrada? Não. Só leva pedrada a árvore que está dando fruto. Presta atenção. A árvore que está dando fruto leva pedra de tudo quanto é lado. Por quê? Porque as pessoas querem derrubar os frutos. E por que as pessoas querem derrubar os frutos? Porque elas não dão frutos. Então elas querem derrubar o seu para falar que elas deram aquele fruto. Entende? As pessoas que não dão fruto, né, por não serem livres em Deus e não terem consciência da sua identidade em Deus, essas pessoas, quando elas veem alguém sendo livre e dando fruto, né, isso não é um sentimento de inveja que surge nelas, mas é uma raiva. E a raiva, vou te contar, não é nem a raiva de você que está sendo livre, é a raiva delas mesmas. Porque ela olha para você e ela fala, poxa, era para eu estar ali naquele lugar de liberdade, era para eu estar dando esses frutos, só que eu não tive coragem de assumir quem eu sou. Eu não tive coragem de assumir a minha liberdade em Deus, então essa pessoa está dando fruto. E aí aquilo cria uma raiva tão grande dentro dela contra ela mesma, que ela desconta isso, né? Isso chama mecanismo de substituição. Então, ao invés dela canalizar essa raiva para ela mesma, isso vai fazer com que ela se sinta muito mal. Então ela pega essa raiva que ela tem, porque ela não teve coragem de ser livre, ela pega essa raiva e ela substitui, ela rebate essa raiva para você. E ela projeta essa raiva na outra pessoa que está sendo livre. Muita gente confunde assim, quando a gente começa a ser livre e começa a dar fruto, vem muito invejoso. Não, não vem invejoso. Vem muita gente que está com raiva delas mesmas por elas não conseguirem ser livres como você é. Né? Então, essa raiva, eu falei mecanismo de substituição, eu falei errado, é um mecanismo de projeção, tá bom? Então, essa raiva que está nelas contra elas mesmas, porque elas não foram capazes de assumir a identidade e de peitar a opinião das pessoas, elas pegam essa raiva e elas projetam em você que está sendo livre, para não precisar projetar nelas, né? Então, o pensamento dessas pessoas, né, inconscientemente, né, que isso é uma doença, entre aspas aqui, né, isso é um transtorno psicológico, né, a pessoa não consegue sentir a respeito de si mesma aquela raiva, então o inconsciente dela pega a raiva e desconta em você, né, que está ali na frente dela sendo livre, não se preocupando com a opinião dela, falando o que você tem que falar. Aí você fala, Vitor, mas e se eu errar? Eu não corro risco de errar? Então eu vou te contar uma coisa. Se você não é livre para errar, você não é livre para nada, tá? Eu vou falar de novo isso aqui. Se você não tem liberdade para errar, você não tem liberdade nenhuma. Imagina que Deus te dissesse assim para você, filho, você tem o livre-arbítrio, mas eu te impeço, né? Você não vai conseguir fazer nada que não seja o que eu quero. Então você tem o livre-arbítrio, mas toda vez que você for fazer uma coisa errada, eu vou te impedir de fazer essa coisa. Então, na verdade, você não teria o livre-arbítrio, né? É por isso que o livre-arbítrio inclui você errar, né? Por isso que Deus permite que você cometa erros, porque senão você não seria livre. E é para esta liberdade que ele te libertou. O apóstolo Paulo fala que Jesus nos libertou da escravidão do pecado e da culpa do pecado, não é para simplesmente a gente parar de errar, mas é para que a gente fosse livre para fazer as boas obras. Então, essa liberdade que você ganha é para que você seja livre para fazer boas obras, independentemente da opinião das pessoas, independentemente se você vai ou não cometer erros no meio do caminho.
né? Porque se você não tiver liberdade para cometer esses erros, você nunca vai tentar fazer nada. Se você nunca tentar fazer nada, você nunca vai fazer uma boa obra. Se você não fizer nenhuma boa obra, você não dá fruto. Se você não der fruto, você é uma árvore infértil, infrutífera, e o que o apóstolo Paulo fala sobre as árvores infrutíferas é que elas são cortadas fora, tá? Então, se você não dá fruto, você vai ser cortado fora. E para dar fruto, você tem que ser livre. As pessoas não entendem isso, ou muitas vezes elas não têm coragem de tomar esta liberdade para elas, né? Porque quando você decide ser livre, igual eu estava falando aqui, vai chover pedrada de tudo quanto é lado, inclusive das pessoas que você menos espera, né? Vai ter pessoas tentando te convencer a não ser tão livre assim, né? Vai ter gente chegando para você e falando, olha, não, eu sei que você é livre, eu sei que, né, você tem liberdade, mas será que não é melhor você não falar assim desse jeito tão enérgico? Será que é melhor você não fazer isso dessa forma, etc? Por que que isso acontece? Porque existe É como se você fosse... Pensa agora na ilustração de um avião decolando, né? Se você não sabe, um avião, num percurso de 45 minutos, o avião gasta mais gasolina na decolagem do que nesse percurso de 45 minutos. Por que que ele gasta mais gasolina na decolagem? Porque na decolagem ele tem que vencer a força G. A força G é uma força que empurra tudo para baixo na Terra, tá? Quando você decide ser livre, você está no chão e você enfrenta meio que essa força G até você conseguir decolar a sua vida, né? Então você descobriu que você é livre e a sua identidade em Deus. E aí você começa a decolar, você começa a ter atitudes de liberdade, você começa a fazer boas obras, você começa a botar a cara na internet aqui e falar o que tem que ser dito, por exemplo. Quando você inicia essa decolagem, vai ser muito mais difícil, porque vão existir diversas forças, inclusive a opinião dos seus amigos, a opinião das pessoas, talvez a opinião das pessoas da sua igreja até. Essas forças vão estar constantemente te puxando para baixo a fim de impedir que você decole. Mas o que acontece? Depois de um tempo você vence essas forças pelo cansaço. Eles falam, não adianta mais tacar pedra nesse cara que já deu para perceber que ele não está nem aí para a gente, né? E aí você rompe essa barreira da força G e é aí que você entra no voo chamado voo de cruzeiro dos aviões, né? Que é quando ele já está numa velocidade, né? E ele já está sendo sustentado pela aerodinâmica do vento passando ali embaixo, né? E ele consegue voar, né? Rompendo a força G. Então a força G ela não consegue atuar sobre ele com uma força suficiente que faça ele cair. Por quê? Porque a força dos motores, a propulsão e a sustentação que ele já tem é muito maior do que a força G que está atuando sobre ele. Da mesma forma vai ser a sua vida. Quando você começar a ser livre, você vai enfrentar uma gama de gente tentando te puxar para baixo, que vai vir de tudo quanto é lugar, tá? Inclusive pessoas mais próximas possíveis. Esse monte de gente vai tentar te puxar para baixo. Mas o que acontece? Como você não liga mais para eles, você vai decolando, vai decolando, vai decolando, vai decolando, vai decolando. Daqui a pouco é insignificante essa força que eles fazem para te parar, porque você já está num voo de cruzeiro, você já venceu essa barreira da opinião dessas pessoas, né? Então não seja preso da opinião das pessoas, né? Não seja prisioneiro da sua opinião a respeito de você mesmo, né? Porque se você racionalizar a seu respeito, você vai se achar sempre a pior pessoa do mundo, sempre a pessoa mais feia do mundo, né? Ou então no outro extremo. Um risco também é você se achar sempre a melhor pessoa do mundo, né? Então, quando você racionalizar a seu respeito, você está deixando que o seu cérebro, que é uma parte carnal de quem você é, né? Você está deixando que essa parte carnal do seu cérebro, ela diga para você quem você é, né? E aí você vai ficar refém dessa opinião cerebral, né? Não é nem a sua mente, né? Enfim, não vou explicar aqui a diferença de mente e cérebro, mas não é nem a sua mente que está pensando a respeito de você mesmo. Então, não ligue para essa opinião cerebral que vai ter de você mesmo, porque o cérebro, ele age segundo as necessidades do corpo, entende? Ele faz com que você ache que você é coisas só porque o corpo precisa que você ache aquilo, né? Então ele acha que você tem necessidades, que na verdade, se você lutar contra aquilo, você não vai ter essas necessidades.
Por exemplo, quando você começa a correr, chega no momento que você chega numa exaustão absurda e você não consegue mais correr. No momento que você chega nessa exaustão, você ainda tem mais 30% de energia corporal. Ou seja, o cérebro te convence de que você tem que parar, e nesse momento que ele te convence, você ainda tem 30% de energia. Mas por que ele te convence? Porque o seu corpo está dando um sinal para ele, ó, faz ele parar porque só tem 30%. Né? Então o seu cérebro ele não age de acordo com o seu espírito, ele age de acordo com o que o corpo manda. Então você não pode dar ouvido para ele. Outra coisa que você não pode dar ouvido é para a opinião das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão opinando sobre você de acordo com o cérebro delas. Elas não estão olhando para você espiritualmente, elas não estão vendo os frutos que você dá, elas só estão projetando sobre você emoções ruins que elas têm sobre elas mesmas. No geral é isso aí, tá? Você pega de 10 pessoas que falam mal de você, 9 só está projetando as coisas ruins que já tem nelas, tá? Então a pessoa que se acha muito, ela vai falar sobre mim, por exemplo. O Vitor se acha, ele fica fazendo vídeo na internet, não sei o quê, e ele não é ninguém. Essa pessoa que fala isso tem uma chance enorme de ela ser uma pessoa que se acha muito. Mas como o inconsciente dela não pode aceitar isso, ela pega isso e projeta em mim, porque eu sou o alvo mais fácil ali, entende? Então a maioria das pessoas vão fazer isso, então você não pode ligar para a opinião dessas pessoas. Vitor, mas e se eu errar? Perceba, eu não estou dizendo que não é para você dar ouvido a conselhos, tá bom? Tem pessoas que são muito bem intencionadas e que elas vão te dar conselhos que podem acelerar a sua vida e te poupar de cometer erros. Mas não seja refém nem do conselho de uma pessoa, tá? Você não pode ser refém nem do conselho de uma pessoa. Sabe por quê? As atitudes que vão ser julgadas no final da sua vida é a sua, né? É a sua atitude que vai ser julgada. Então, se eu vou levar a responsa desse negócio, não é melhor eu conversar com Deus e tentar entender quem eu sou e eu mesmo levar nas costas essa responsabilidade? Por que eu vou pegar essa responsabilidade e entregar na mão da opinião de alguém? Entende? Não estou dizendo que o conselho não é válido. Provérbios é um livro que, do começo ao final de Provérbios, o Salomão está falando, ó, dá ouvido para quem é sábio, né? Dá ouvido para quem é sábio. Agora, não seja refém da opinião dessa pessoa, cara. Né? Porque se em algum momento você perceber que você tem que fazer outra coisa e a opinião dessa pessoa te convencer de que você não tem que fazer, cercear a sua liberdade, aí você está entregando o governo da sua vida na mão da opinião dessa pessoa. E aí você vai se lascar bonito. Por quê? Porque essa pessoa que está te dando essa opinião, muitas vezes ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela só está projetando em você isso, né? Então, se livre, se liberte da opinião que as pessoas têm de você e da opinião que você mesmo tem a seu respeito, né? Essas duas coisas, elas são improdutivas e elas vão te arrastar para baixo. Elas fazem parte dessas forças que te puxam para baixo quando você está querendo ser livre. E isso não é só para opiniões ruins, tá bom? Entenda uma coisa, um conselho, aliás, conselho não, um elogio, né? Um elogio feito de forma errada, ou uma pessoa que te elogia demais, ela é tão perigosa para a sua liberdade quanto uma pessoa que te critica demais, tá bom? Uma pessoa que te critica, ela produz o mesmo efeito em você do que uma pessoa que te elogia demais. Então tome cuidado com essas duas opiniões, né? Eu te aconselho a não depender nem da opinião ruim que as pessoas têm a seu respeito e nem da opinião boa que as pessoas têm a seu respeito. Você não pode depender de nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque a opinião ruim vai te paralisar, né? Vai te paralisar, e a opinião boa, quando ela fica te elogiando a todo momento, isso vai te levar para uma zona de conforto. Quando você cair nessa zona de conforto, você vai ser podado e você vai esterilizar, você vai paralisar na vida, porque você vai parar de se mover segundo a sua identidade. Então, não dê ouvidos demasiados nem para críticas, pessoas que te criticam demais, nem para pessoas que te elogiam demais, tá? Porque senão, de um lado você cai na paralisia, do outro lado você cai na zona de conforto, que no final disso vai gerar paralisia também, né? Paralisia, letargia, aí os mais espirituais aí vão achar outros nomes para isso, que eu sei que vocês estão pensando nisso aí já, né? Não tem, às vezes na igreja fala assim, espírito de letargia, né? É disso aí que os caras estão falando, mas às vezes nem eles sabem mesmo que eles estão falando isso.
Letargia, se você não sabe, é como se fosse uma preguiça espiritual, tá? É uma pessoa que ela fica patinando, mas ela mesma não quer sair do lugar, sabe? É uma pessoa que está num processo letárgico, né? Ela não consegue se mover e parece que tudo puxa ela para trás, né? É porque ela está dando ouvido para coisa que ela não teria que dar ouvido, né? Ou porque ela não sabe quem ela é ainda em Deus. Então, é isso. Quem quiser saber a respeito de identidade, tem uma série lá no canal do YouTube que não tem visualização nenhuma ainda, faz 6 meses, não, faz 4 meses que eu estou fazendo aquele negócio, ainda não teve visualização nenhuma, e você fala, por que você continua fazendo, né? Algumas pessoas dizem que é porque eu sou metido, mas eu não estou nem aí para a opinião delas, mas eu te digo por que eu continuo fazendo, porque eu estou plantando e uma hora vai dar fruto, moça, entendeu? Então, se você quer saber sobre isso, vai lá no YouTube, pesquisa meu nome lá, você vai ver lá que tem uma série falando só de identidade em Deus, e tem vários aspectos, inclusive eu falo lá sobre por que o diabo não quer que você entenda essa identidade, né? Porque aí você vai começar a se manifestar como filho, e quando você começar a se manifestar como filho, você vai libertar pessoas, e quando você libertar pessoas, você vai dar um problemão pro inferno, entendeu? A Luana tá dando risada ali. Eu sou meio nervosinho, né? Mas faz parte de quem eu sou também. Eu não escondo mais a minha personalidade diante de ninguém, porque senão eu estou sendo falso, inclusive para com essas pessoas, né? Bom, era isso. Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui para o povo ver depois, né? E certeza que vai dar algum rolo, vai dar alguém comentando alguma coisa, vai dar alguém me mandando um direct falando, você não pode falar essas coisas, não sei o quê. Sempre tem esses caras, mas você não pode ser refém da opinião dessas pessoas. Valeu! Quanto tempo eu fiquei falando aqui? Acho que quase meia hora já, né? Quase meia hora. Valeu, pessoal. Um abraço. Eu vou fazer mais lives surpresas dessa aqui, mandando a real a respeito de algumas coisas. Falou!